Hoje faz um ano que o garotinho Pedro Lucas sumiu aqui em Rio Verde. Um ano de angústia, de dúvidas, incertezas e com a pergunta: onde está Pedro Lucas? Daqui a pouco vamos falar sobre o caso aqui no Band Cidade Interior e saber o que tem a dizer o Ministério Público e também a Polícia Civil sobre o caso. Adolescente aplica golpe do falso Pix em pizzaria e é detido pela Polícia Militar. Esta seria a segunda vez que o menor tentava enganar o mesmo estabelecimento. Já vamos falar sobre o fim dessa brincadeira sem graça. Golpe do aluguel é registrado aqui em Rio Verde. A vítima procurou a delegacia depois de pagar por um imóvel que não existia. Ela fez o pagamento do valor, mas o imóvel, na verdade, não era daquela pessoa e não estava, talvez, para alocação. Os detalhes daqui a pouco a gente mostra aqui no Band Cidade. Ronaldo Caiado questiona Lula em reuniões entre o presidente da República e governadores sobre a PEC da segurança pública. Alguns momentos quentes no embate entre Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e o presidente da República. Já a gente mostra esse embate aqui na tela do Band Cidade. Sexta-feira, 1º de novembro de 2024, hoje comemoramos junto com você a edição 150 do Band Cidade Interior, sempre olho no olho e ao vivo na tela da Band. Com você na tela da Band, boa tarde para todo mundo. A partir de agora a gente começa o Band Cidade 9956-1013. A sua participação muito importante pra gente. Pode mandando a mensagem que daqui a pouco tem você na Band, tá bom? Olha, hoje faz um ano que o garotinho Pedro Lucas sumiu aqui em Rio Verde. Um ano de angústia, dúvida, incerteza e com a pergunta: onde estaria Pedro Lucas? O Caio Tobias foi atrás do Ministério Público para saber detalhes deste caso e vai trazer pra gente agora qual foi o posicionamento, cara, do Ministério Público a respeito dessa situação que já passa aí há um ano. Boa tarde pra você. Exatamente, Rômulo. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Band Cidade Interior. Olha só, nós estamos aqui nas matas onde grande parte das buscas foram concentradas na época. Hoje, completa-se então um ano do desaparecimento do garoto Pedro Lucas, a criancinha que sumiu aqui em Rio Verde. O desaparecimento aconteceu no dia 1º de novembro de 2023. Entretanto, a família, a mãe e o padrasto só foram comunicar o desaparecimento no dia 5 de novembro, um domingo à tarde, na 8ª DRP aqui da cidade. Desde então, a Polícia Civil iniciou-se uma grande operação, uma grande investigação e fez ali todo o cerco para tentar encontrar o garoto. Porém, o corpo da criança, nem a criança foram encontrados, nem com vida, nem sem vida. E ainda há muito mistério neste caso. Por isso, muita gente questiona: onde está o Pedro Lucas? Nós viemos aqui nas matas, onde as buscas foram concentradas. O garoto morava bem aqui próximo, a casa onde eles residiam é aqui próximo dessa mata, aqui na Vila Borges, e nós estamos aqui para poder relembrar este caso, e tentar aí trazer algumas respostas. Vale lembrar que no dia 8 de janeiro, o padrasto da criança, José Domingos, foi preso, teve a sua prisão temporária decretada pelo delegado Adelson Candeio, porque, de acordo com as investigações, ele era o principal suspeito, de poder sumir com a criança. Alguns pontos, que o delegado nos passou foi a demora na comunicação, o garoto sumiu no dia 1º, eles comunicaram somente no dia 5, alguns fatos desencontrados. No dia, o padrasto sai mais cedo do serviço, busca o filho mais novo na escola, algo que não era da rotina do padrasto. Então foram alguns pontos ali que o delegado suspeitou e pediu então a prisão temporária, que é mais mesmo somente parte da investigação. E aí, como o próprio nome diz, prisão
temporária. E aí o padrasto ficou preso até o dia 8 de março, quando ele teve ali o seu alvará de soltura decretado pelo Ministério Público de Goiás. Nós entramos em contato, né? Eu fui atrás do Ministério Público para poder aí entender, né, o que poderia ter acontecido com o Pedro Lucas, o motivo, né, da soltura do padrasto, tudo isso eu fui atrás. E o Ministério Público prontamente nos respondeu. A gente teve a resposta sim do Ministério Público, e aí alguns pontos, né, que chamam a atenção. O primeiro deles é de fato, né, sobre a questão do padrasto da vítima. O Ministério Público informou, né, nos respondeu falando sobre a prisão temporária e sobre a soltura de José Domingos. O Ministério Público posiciona da seguinte forma: é preciso esclarecer que o padrasto da vítima foi preso temporariamente. Esse tipo de prisão, nos termos das leis número 7.960 de 1990 e da Lei 8.072, também de 1990, possui prazo específico, de modo que, ultrapassado o prazo, o suspeito deve ser colocado em liberdade, o que de fato aconteceu em função do esgotamento do prazo legal. No caso, embora o delegado de polícia tenha indiciado o suspeito, o Ministério Público compreendeu inexistirem, à época, elementos suficientes para fundamentar uma denúncia, uma vez que há ausentes provas suficientes que ligassem o padrasto ao desaparecimento do menino Pedro Lucas, sendo a conclusão policial baseadas em algumas contradições do depoimento prestado. Então, assim, esse foi o posicionamento do Ministério Público referente aí à soltura de José Domingos, né, que aconteceu no dia 8 de março deste ano, né, de 2024. Então, esse ponto aí, o Ministério Público se posicionando desta forma. Então, cumprindo aí uma lei, né, que existe a lei aí que fala que a prisão temporária tem prazo estipulado e que, se não houver provas o suficientes, né, de acordo com o Ministério Público, aí o suspeito precisa ser colocado em liberdade, que foi o que aconteceu. Então, essa parte, a lei se cumpriu. Agora, outro ponto também, eu questionei ao Ministério Público, né? O que poderia então, o que o Ministério Público acredita que teria acontecido com o garoto? Porque essa é a dúvida de todos nós que estamos acompanhando este caso. O que aconteceu com o Pedro Lucas? E aí, o Ministério Público se posicionou da seguinte forma: o Ministério Público não adianta informações sobre fatos que estejam ainda sob investigação, até porque sua manifestação deve se basear sempre nas provas coletadas durante toda a investigação, com base em parâmetros objetivos. Não é possível adiantar, portanto, qualquer entendimento sobre o que tenha acontecido. E também ressaltou, né, que o Ministério Público trabalha para que os fatos sejam elucidados da forma mais célere possível e aproveita o momento para reiterar que qualquer informação, mesmo que mínima, pode ser útil para a investigação, de modo que conclama a população para que entre em contato com a delegacia ou com o Ministério Público, caso possua alguma informação sobre o caso. Além do Ministério Público, né, se posicionar dessa forma, a gente ressalta então qualquer informação que tiver sobre o paradeiro da criança, entre em contato com a delegacia, com o Ministério Público do Estado de Goiás, para poder aí então trazer, né, quem sabe, a elucidação desse caso que hoje completa um ano, né? Um ano de muitas dúvidas, né? Um ano aí de muita angústia para as pessoas envolvidas, né? Para os familiares, que inclusive também se posicionaram, né? Disseram que ainda há esperança, né? Eles disseram assim que o desejo é que encontrem o Pedro Lucas vivo ou morto, mas que encontrem, ou seja, querem aí qualquer resposta. E aí a gente também conseguiu, né, uma resposta do padrasto José Domingos, da defesa dele, que diz: no inquérito e no próprio processo não existem provas contundentes de que seja o José Domingos. A Polícia Civil tinha até 6 meses atrás a convicção de que era ele, mas a promotoria e a defesa entendem que não existem provas suficientes para indicar sequer que o Pedro Lucas esteja morto. E aí, posicionamento então dos advogados de defesa do padrasto da criança. Todos os lados foram ouvidos, né? Nós também tentamos contato com o Dr. Adelson Candeio, que foi aí o líder das investigações. Entretanto, ele preferiu não se manifestar sobre o caso e a gente ouviu todos os lados. Porém,
ainda há muitas dúvidas. O Ministério Público ainda deixou muitas dúvidas, né, no ar. Se posicionou, né, que está aí, então, trabalha com as provas concretas, né, de acordo com tudo isso. A gente até entende o trabalho do Ministério Público, porém, ainda muitas dúvidas. E aí, a situação que fica, a imagem que fica, ainda é essa, né? Um ponto de exclamação, né? A gente olha aqui para essa mata, onde as buscas foram realizadas, né? Onde as investigações apontam que possivelmente o corpo poderia estar aqui, né? E por entendermos a proximidade da residência, que se de fato algo de ruim tenha acontecido com o Pedro Lucas, o corpinho poderia estar aqui, em algum ponto dessa mata. E voltando aqui, um ano depois, a gente olha e o cenário é esse que a Adelton Santos mostra nas imagens agora. Dúvida, somente o barulho da natureza, vento, mas ainda sem nenhuma resposta concreta. Um ano deste caso, né? Um caso emblemático para a cidade de Rio Verde, um caso emblemático para todos nós da comunicação que acompanhamos de perto, né, o trabalho da Polícia Civil, que eu venho aqui externar os meus parabéns, que foi um grande trabalho. Nós acompanhamos todo o trabalho de investigação conforme o delegado ia nos passando, né, conforme podia ser passado também. Então foi um grande trabalho do Adelson Candeio e toda a sua equipe, né, um trabalho incansável para de fato tentar encontrar o Pedro Lucas. Porém, ainda sem nenhuma resposta do paradeiro da criança. Fica aí, né, então, o nosso questionamento, né, de realmente onde está o Pedro Lucas. E para você aí de casa, se tem alguma informação, sabe onde possa estar o garoto. A família falou, seja vivo ou morto, eles apenas querem encontrar, né, entender o que aconteceu, para de fato, né, poder aí ter essa paz, essa tranquilidade no coração de entender o que aconteceu com a criança. Então você aí de casa que tem alguma informação, entre em contato com a polícia, entre em contato com o Ministério Público, traga alguma informação que pode ser aí de grande valia. Essas são as informações, viu, Romulo? Nós fomos atrás do Ministério Público, nós queríamos, de fato, fazer uma matéria ouvindo todos os lados, gravando com todos os lados, porém, o Ministério Público se preferiu manifestar através de nota, a família da mesma forma, né? A gente também teve a nota da defesa do suspeito, né, do padrasto da vítima, e então fica aí nosso material e a nossa questão aí referente, lembrando, né, um ano deste caso e falando que nós seguiremos acompanhando e que nós também queremos uma resposta desse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Caio, pelas informações. Inclusive, entrei em contato agora há pouco com a Polícia Civil. Nós temos um posicionamento também da Polícia Civil a respeito deste caso. Pode colocar imagens aí no ar enquanto eu faço a nota. A Polícia Civil de Rio Verde, através do grupo de investigação de homicídios, após um amplo trabalho investigativo com oitivas de várias pessoas, perícias realizadas pela Polícia Técnico-Científica e demais elementos probatórios, concluiu o inquérito policial com indiciamento do padrasto da vítima pelo desaparecimento e pela morte de Pedro Lucas. O Ministério Público solicitou novas diligências, as quais estão sendo cumpridas pelo Grupo de Investigação de Homicídios. A Polícia Civil reafirma o compromisso com a sociedade e a promoção da justiça. Esse é o posicionamento aí da Polícia Civil a respeito deste caso. Acho que agora esse caso deve ganhar aí novos caminhos e finalmente andar, né? Infelizmente, em alguns momentos a gente encontra aí situações na vida onde o ego prevalece, aí algumas pessoas bloqueiam aquilo de acontecer. Mas acho que agora o trabalho que foi feito pela Polícia Civil vai ter andamento e a gente vai conseguir aí ter uma resposta concreta com a boa ação do Ministério Público para que possa ser levado para a Justiça e a Justiça possa julgar aí diante do que tiver de provas o caso Pedro Lucas. Agora não pode ficar aí esquecido esse caso, até porque um garotinho jovem que de repente desapareceu. E são muitas situações envolvendo essa história, né? Na época eu fiz uma reportagem aí que a gente enviou para a rede e aí até as pessoas questionavam, né, os pontos. Desaparecimento. Se uma criança desaparece, o que você faz? 1 hora, 2 horas depois que a criança desapareceu. Você corre para avisar. Avisou, a criança desapareceu, vou chamar a polícia.
Esse caso aqui demorou 5 dias para informarem a polícia do desaparecimento. E isso por quê? Porque o Conselho Tutelar bateu na casa da família e aí depois disso o Conselho Tutelar foi levar a informação até a polícia. Então, foram situações assim específicas deste caso que atrapalharam bastante as investigações e que deixaram muitas dúvidas, né? Se existem dúvidas, interrogações e suspeitas, só se deve realmente às pessoas que são hoje as suspeitas, porque elas que ocasionaram essas suspeitas diante dos fatos, da demora para registrar a ocorrência, de afirmar que uma criança desaparece. Uma criança desaparece, só vai falar 5 dias depois, aí vai gerar muitas perguntas mesmo. Olha, mais um caso de estelionato foi registrado aqui em Rio Verde. Uma vítima procurou a delegacia para relatar que foi enganada por um suspeito que oferecia uma casa para alugar. Mas essa casa, pelo menos por parte desse suspeito, não existia. O Paulo Vitor Fagundes traz detalhes. Paulo, boa tarde. Oi, Rômulo, boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Band Cidade Interior. Rômulo, é aquele velho golpe que continua fazendo vítimas, viu? É aquele golpe do aluguel. E este caso aconteceu aqui mesmo na cidade de Rio Verde, onde a vítima viu através das redes sociais uma casa para alugar. Ela então ficou interessada e entrou em contato com o número que estava na postagem. Ela então começou a conversar com a pessoa que se passava ali por um locatário normal. Sendo assim, ela foi lá, começou a conversar, disse que tinha interesse em alugar o imóvel. No entanto, o homem que estava respondendo disse que tinha muitas pessoas interessadas em alugar e que se ela realmente quisesse ficar com a casa, ela precisava então passar um adiantamento de R$900, que aí então ela seria a única pessoa a ter acesso ao imóvel. Sendo assim, ela acabou fazendo essa transferência de quase R$1.000 para a conta deste homem, que ao receber o dinheiro simplesmente desapareceu. Bloqueou a pessoa, a vítima, de todos os contatos, né? Tanto do WhatsApp quanto também do telefone, e não respondeu mais às ligações e nem mesmo às mensagens. Após isso, então, a vítima foi à delegacia de Polícia Civil, abriu um boletim de ocorrência, disse que havia sido vítima deste golpe e que queria inclusive reaver o dinheiro que havia perdido. Mas até o momento o homem não foi encontrado. A Polícia Civil, obviamente, segue investigando este caso, né? Juntamente com a polícia especializada em crimes virtuais, para quem sabe conseguir localizar este homem, prendê-lo e também, se possível, reaver o dinheiro que essa mulher perdeu, mais de R$900. Ou seja, mais uma vítima de um crime virtual aqui na cidade de Rio Verde, né? Volto com você aí no estúdio, Rômulo. Pelas informações, gente, não tem milagre. Não tem milagre. Primeiro ponto, casa de R$900 em Rio Verde. Meu amigo, hoje em dia tá difícil achar. Vai achar um barracão aí com um cômodo, o cabra tá pedindo 1.000 conto. Né? Então já é uma suspeita. Mas acha, acaba que acha ali uns de 800, acha, às vezes acha de 700, às vezes acha. Depende do bairro, da região, você acaba achando sim. Mas você não vai fazer isso tudo virtual. Sabe o que acontece? A tecnologia deixou o ser humano lerdo. O ser humano ficou manso. Fica aí esperando tudo. Nem sempre a tecnologia ajuda, porque as pessoas às vezes acham assim, vi aqui na internet, vou lá, vou comprar. Vai lá no OLX, tem lá um celular que custa R$5.000, lá no OLX o cabra vendendo de 1.000. Aí vai lá, eu quero esse celular aí. Não, só fazer o Pix que eu garanto ele pra você. Você vai lá e faz o Pix. Sabe quando você vai ver o celular? Nunca. E o dinheiro? Nem se fala. Vai nem passar perto dele. Tem algumas coisas que pela internet ajudam. Por exemplo, vou te mostrar aqui. Segura aí um segundinho. Aqui, ó. Pode voltar aqui. Aqui, mostra aqui, ó, Alessandro Siqueira. Pedi um almoço lá no Aconchego Goiano, né? Aí a Kellen mandou pra mim, pedi pelo WhatsApp. Chegou aqui, ó. Tudo bem embaladinho. Esse aqui é meu almoço, que daqui a pouco eu vou almoçar, né, gente? Eu não almocei ainda. Aí a Kelly mandou a marmitex maravilhosa com carne assada, aquela galinhada maravilhosa, né? Aquela coisa de louco. E domingo tem frango assado lá no Aconchego Goiano, viu, gente? Obrigado, viu, Kelly? Um abraço pra você, pra todos aí do Aconchego Goiano. Obrigado aqui pro meu almoço. Daqui a pouco vou almoçar. Não almocei hoje ainda não, o dia tá corrido, porque tá muito atordoado hoje de notícia. Graças a Deus tem muita informação.
E vamos trazer muita informação, algumas infelizmente ruins, né? Essa parte a gente acha ruim, mas algumas que chamam a atenção, como esse caso que a gente vai mostrar agora. Segura para mim, por favor, Alessandro, porque agora, um abraço aí para Kellen e para todos aí do Aconchego Goiano. Obrigado pela audiência e a todos do Aconchego. Bom almoço para vocês, aproveitem bem essa comida maravilhosa aí do Aconchego Goiano, viu? Estão bem servidos com toda certeza, maravilhosa a comida daí. Vamos trazer a notícia agora. O governador Ronaldo Caiado gerou uma polêmica nesta quinta-feira ao afirmar que não irá colocar câmeras no fardamento policial de maneira alguma, durante uma reunião que foi convocada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lá no Palácio do Planalto, com os vários governadores do Brasil. O evento tinha como objetivo debater a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança, que está sendo desenvolvida pelo governo federal. Ao longo da reunião, que foi transmitida ao vivo pelas plataformas do governo federal, diversos representantes dos diferentes estados se manifestaram em relação ao documento, expressando os pontos que concordavam ou que discordavam. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, argumentou que cada região deveria ter uma forma diferente de lidar com a questão de segurança e que a padronização do modo de agir nas forças de policiamento seria algo negativo. E em alguns momentos até falou que aqui no estado de Goiás tem a lei. Bora ver? Na tela. Senhor presidente, só ter uma ideia, eu já falei, eu sou governador do estado, eu fui eleito pelo meu povo. Eu não vou botar a câmera em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu botar a câmera em policial meu. Porque eu tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. E não admito, e prendi muitos policiais no meu estado de Goiás. Não admito milícia. Agora, eu não vou caminhar numa situação como essa, aonde nós estamos aqui apenas a pagar salário e receber ordem do Congresso Nacional e da União para dizer como é que eu vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, é uma invasão de prerrogativa, numa prerrogativa que já está garantida a nós, governador. É um caso bastante interessante isso. Só que depois teve uma outra parte da história que também chamou a atenção. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou a fala do governador Ronaldo Caiado e, para muitos, o tom utilizado pelo presidente foi um tom de ironia. Veja você o vídeo. Aos estados a prerrogativa da legislação penal e de penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. O dado concreto é que é uma situação muito complicada no Brasil inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. E você, qual a sua opinião? Você acha que o presidente Lula agiu com ironia com o governador Ronaldo Caiado ou ele estava falando sério? Eu acho que agiu com uma certa ironia em relação ao posicionamento do governador do estado. Por outro lado, eu concordo em algumas questões com o governador de Goiás, com o governador Ronaldo Caiado, principalmente em questão do serviço da polícia. O comando ser do Congresso diante das suas decisões, das suas escolhas, ou até mesmo do governo federal, vai deixar com que o Estado fique a mercê. Quer uma prova disso? Vamos dar alguns exemplos? Hoje nós temos o Sistema Único de Saúde, chamado SUS. É perfeito o SUS? O SUS é um problema gigantesco no nosso país. Eu acho que o problema maior está aí, né? O Sistema Único de Saúde, o que parece ser bom, para mim não é. Se fosse, não teríamos hoje no nosso país uma saúde tão precária. Muitos estados estão à mercê por conta desse Sistema Único de Saúde. Talvez se a gente tivesse um controle maior por regiões, estaria melhor a saúde, estaria em condições mais adequadas para a população. Bora dar um outro exemplo? As estradas do nosso país que são federais. Elas são bem cuidadas? A ampla maioria não. Muitas delas sequer são duplicadas, riscos graves para as pessoas transitarem aí, caminhões que carregam toda a riqueza do nosso país e que constantemente se envolvem em acidentes por conta das más condições das rodovias. Então, mais uma prova. E aí a segurança? A segurança
pública, ela, para mim, ela devia ser municipalizada. Acho que cada município tinha que ter ali autonomia para criar sua polícia municipal. Aí sim ter ainda a polícia militar, que faz um papel a nível estadual, que é importante, e aí dividir funções para não sobrecarregar as polícias e a gente ter ação concreta. Hoje, o que nós temos de vantagem em relação aos outros estados, e aí para quebrar a ironia do presidente da República, por um lado não acabou os crimes, né? O governador exagerou um pouquinho, os crimes não acabaram. Mas se a gente comparar hoje o estado de Goiás com todos os outros demais estados do país, a gente vai ver que nós temos um estado mais seguro que todos os outros. Isso não tem como negar. É só pegar os índices, os dados, trabalhar com os números, e a gente vai ver que o estado de Goiás é sim o estado hoje mais seguro que os demais. Acabar com o crime, eu acho que isso é claro impossível. Por que é impossível? Por conta da polícia? Por conta da segurança pública? Não, por conta da nossa lei. Porque acabar com o crime não depende apenas da polícia, porque a polícia prende. Se você for lá agora na delegacia, a polícia está chegando com algum criminoso lá. Alguém que cometeu o crime está sendo preso. A Polícia Civil está registrando. Mas essa pessoa vai continuar presa? Não vai. Acho que a preocupação maior nessa PEC aí da segurança deveria ser realmente com uma outra situação. O problema maior do país hoje está lá na prisão, está na lei, não está no prender bandido. O prender bandido a polícia prende. E a questão de acabar com o crime não depende apenas da polícia, depende também da lei. O que adianta termos uma polícia competente, trabalhadora, como nós temos aqui no nosso estado, e aí eu não estou puxando o saco de ninguém, que eu não estou aqui para isso, mas eu trabalho com dados, informações e números, a gente vê isso, o índice, a redução, o trabalho da forma que é feito. Agora não adianta isso se a justiça solta. Aí o que fica aparecendo? Fica parecendo que a polícia é que não faz o papel dela. Mas é a justiça que solta. E solta por quê? Eu já trouxe uma entrevista exclusiva aqui com um juiz de direito, Dr. Eduardo, com quem eu estava até conversando esse final de semana. O problema é que a justiça, muitas vezes, em alguns casos, alguns falta ali talvez um pouco de esperteza ali para poder pegar um ponto ali e manter aquele indivíduo preso. Outros são brechas que eles são obrigados a ter que soltar o criminoso. Alguns tipos de crimes que não enquadram ali para manter o indivíduo preso. E aí ele solta, vai cometendo crime, solta, comete outro crime, solta, comete outro crime, né? Relação de crimes, por exemplo, como feminicídio. Quem vai acabar com isso é a polícia? Não é, gente. Não adianta querer colocar, imputar à polícia o crime de feminicídio. E eu estou falando porque eu vi muita gente comentando, Goiás tem muito crime de feminicídio. Não é culpa da polícia. É culpa de quem não deixa esses indivíduos presos quando eles são detidos. Matou uma pessoa, seja um homem ou uma mulher, tem que ficar atrás das grades. E não é assim que funciona no país. Às vezes matam homem, matam mulher e tá solto. Às vezes mata criança e tá solto. Então vai muito além. Em boa parte aqui, concordo com o governador do estado. E a ironia desnecessária para mim do presidente da República. Ele, como principal autoridade política do país, deveria ter um outro tipo de posicionamento. E, aliás, falar assim, não, vamos, já que é bom, vamos pegar uns bons exemplos que tem aí no estado, governador, e vamos utilizar aqui nos outros estados também. E o que tiver de ruim, vamos tentar corrigir e não ficar ironizando também a fala. Certo ou errado, governador? Não era esse o posicionamento, na minha opinião, de um presidente da República. Em relação à questão da segurança, volto a repetir, se quer trabalhar bem uma PEC de segurança, primeiro trabalhe a PEC da nossa legislação, primeiro trabalhe a PEC da nossa lei penal, que tem muita brecha, tem muitos pontos desamarrados aí, e que é isso que ocasiona tanta violência em muitas partes do país. E é por isso que muitas organizações criminosas fazem a festa em outros estados aí, como em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e por aí vai. Bora seguir com o Band Cidade, 9956-1013. Daqui a pouco tem a sua opinião também, não somos donos da razão. Você participa, 9956-1013. Estou esperando a sua participação, tá bom? Olha, agora é hora de falar da Setcorp. Atenção, mineiros! Vem aí o Jardim Florença. Gente, o que mais me encanta no Jardim Florença é porque, além de ser uma localização privilegiada lá da cidade de Mineiros, é uma cidade que eu gosto muito, está crescendo cada vez mais e ontem completou 86 anos, é que é também um empreendimento com infraestrutura e com preço.
O valor das parcelas estão incríveis. Preste atenção. Atenção, mineiros! Chegou o momento que você tanto esperava. Acabamos de lançar a terceira fase de vendas do Jardim Florença. E agora é a sua vez de conquistar o seu terreno, com parcelas que cabem no seu bolso, a partir de R$ 299 por mês. Isso mesmo, terrenos a partir de 200 metros quadrados, perfeitos para você construir o seu lar do jeito que você sempre sonhou. É sem burocracia, sem análise de crédito ou comprovação de renda e nem consulta ao SPC e Serasa. O parcelamento é direto com a Setpar em até 300 meses, ao lado do aeroporto, em uma localização extremamente estratégica e valorizada. Fale com a nossa equipe 0800 878 7777 ou venha nos visitar no nosso plantão de vendas, na 6ª Avenida, número 5, no centro. Jardim Florença é mais que um loteamento, é qualidade de vida. Jardim Florença é Setpar. Comprou, construiu. Jardim Florença está preparado para receber a sua obra. Vai fazer a sua casa, está procurando um lote num lugar realmente privilegiado, com a boa qualidade de infraestrutura, com os melhores momentos para a sua família. Você vai encontrar no Jardim Florença. E principalmente porque tem o selo e o carimbo da Setpar. Você pode confiar. 0800 878 7777. 0800 878 7777. Jardim Florença é Setpar. Olha, a Polícia Militar de Rio Verde não para de trabalhar, não. Para garantir a segurança da população, a polícia está trabalhando aí constantemente e principalmente com operações na madrugada, como que aconteceu nessa madrugada de hoje. A Operação Saturação. Vem cá para a tela que o Paulo Vitor Fagundes tem as informações para a gente sobre como... o Caio e Tobias. Eu tô lendo uma coisa e falando outra. O Caio e Tobias... É porque vocês dois são bem parecidos, viu? Inclusive, eu tenho até a dúvida se vocês dois não são irmãos. O Caio e Tobias tem as informações pra gente dos resultados dessa operação. Bora pra tela. Isso mesmo, Rômulo. Mais uma vez, boa tarde a você. Boa tarde também para quem acompanha o Band Cidade Interior. Olha só, né? A Operação Saturação, a Polícia Militar nas ruas, né? Intensificando o seu trabalho aqui na cidade de Rio Verde. Na noite de ontem, na noite de quinta-feira, sob o comando do Tenente Coronel Euler Filho, o efetivo da Polícia Militar aqui de Rio Verde, então, foram às ruas e ali aumentaram, né? Intensificaram as abordagens policiais em diversos pontos da cidade. As imagens mostram, né, o comboio saindo aí em direção a esses bairros, mostra também aí algumas abordagens e o saldo extremamente positivo, conforme apurei com o comandante, né, o Tenente Coronel Euler Filho. Ao todo, uma pessoa foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, um mandato de prisão foi cumprido, uma pessoa foi autuada pelo crime de receptação, uma pessoa foi autuada em flagrante pelo crime de estelionato e 4 veículos irregulares foram apreendidos. Então aí a Polícia Militar saindo às ruas aí para manter aí a segurança pública. Eu apurei também com o Tenente Coronel Euler Filho, né, o objetivo dessa operação, né, o motivo dessa operação, e ele me informou que de fato, né, o objetivo da operação é coibir e inibir toda e qualquer prática criminosa, seja do pequeno delito ao grande, né? E aí intensificar também para poder prevenir e evitar crimes como, por exemplo, estupro, homicídio, que foram alguns crimes que aconteceram aí nos últimos dias aqui na cidade. Então a Polícia Militar também dando resposta, também combatendo a criminalidade. Então ontem à noite essa operação teve esse saldo, né? 4 pessoas presas em flagrante, também 4 veículos apreendidos. E aí fica os meus parabéns a todos da Polícia Militar pelo grande trabalho que faz aqui em Rio Verde, né, sob o comando do Tenente Coronel Euler Filho, e também a Polícia Militar em todo o estado de Goiás. Como nós mostramos aqui no Band Cidade, bandido aqui no estado não tem vez. E a Polícia Militar trabalhando e mostrando aí mais uma vez o seu trabalho, né, mantendo aí a segurança em nossa cidade. Então, Rômulo, resultado esse, viu? 4 pessoas presas em flagrante e 4 veículos irregulares apreendidos. Eu volto com você no estúdio. Aí aproveitei, eu tava brincando com a criança.
Tá certo, obrigado. Deixa eu ver quem é o militar que está com a gente nos visitando aqui. Sargento Simvaldo. Obrigado, Sargento Simvaldo. Parabéns aí pelo trabalho da Polícia Militar. Tá, inclusive, Polícia Militar trabalhando aqui na região, né? Muito intenso o serviço da PM aqui na nossa região. E operações como essa aí, eu estava conversando com o Sargento Simvaldo aqui, operações como essa aí surtem muitos efeitos, né? Essas operações trazem um resultado muito grande. Como você viu aí, como na informação do Cairo, o resultado dessas operações aqui vai refletir para o dia de hoje, para o dia de amanhã, para a semana que vem, para a população inteira. Porque às vezes tira de circulação uma pessoa que estava ali oferecendo risco para a população, tira ali uma pessoa que poderia estar assaltando, roubando alguém, ou até mesmo um possível estrupador que estava se preparando para agir e de repente caiu ali na armadilha e foi pego pela polícia. Então esse tipo de operação é necessário. Às vezes tem pessoas de bem que são abordadas e isso faz parte, né? Nós somos de bem, também vamos ser abordados. Não estamos fora disso. Temos que entender o trabalho da polícia. A polícia, para poder, ela não tem ali escrito na testa quem é bom, quem é ruim, quem é criminoso, quem é bonzinho. Não significa que a pessoa foi abordada que é um criminoso, não. Não é isso. A pessoa pode ser abordada. Qualquer um de nós podemos ter aí uma abordagem policial a qualquer momento aí, estando na rua e a polícia fazendo a sua operação. Isso faz parte do trabalho da polícia, da Guarda Civil Municipal, que é para nos dar segurança. Não tem plaquinha de aviso, menino do bem, menino do mal, né? Então faz parte. Parabéns aí à operação da Polícia Militar, operação com resultado positivo aí para todos. Só não para o crime. Atenção para mais um golpe, o golpe tá aí, cai quem? Quem não tá atento. Não é quem quer não, é quem não tá atento. A Polícia Civil sempre fala pra gente aqui, passa pra gente os tipos de golpes que estão tendo, né? E aí a gente vai vendo modalidades novas surgirem. E algumas que já existem, que continuam acontecendo. Dessa vez, mais um golpe do falso Pix. O Paulo Vitor Fagundes vai trazer pra gente, ele está por dentro deste caso, de como que esse autor, que parece que inclusive era de menor, né? O de menor, estava aplicando este golpe. Paulo, boa tarde mais uma vez. Pois é, né, Rômulo? Mais um crime virtual aqui na cidade de Rio Verde. Mais uma vez, boa tarde para você e também para você de casa que continua acompanhando o Band Cidade Interior nesta sexta-feira. Rômulo, tudo aconteceu em uma pizzaria aqui da cidade. Segundo informações da própria Polícia Militar, eles foram acionados nessa pizzaria pelo proprietário do local, que disse que no dia anterior uma pessoa havia pedido uma pizza e que havia dado um alto valor, cerca de R$240. Ele então fez o pagamento e por assim ficou. Só que ele disse que no dia seguinte, no dia de ontem, quando ele chegou na pizzaria na parte da tarde e foi ver tudo que ele havia arrecadado, né, tudo que ele havia vendido no dia anterior, ele percebeu que na foto, né, no print do comprovante Pix, tinha alguma coisa errada e o comprovante aparentava ser falso. Ele disse que apenas percebeu ontem, porque na hora que recebeu o comprovante estava naquela correria, né, obviamente, da pizzaria. Sendo assim, então, ele achou estranho. No entanto, naquele mesmo dia, no dia de ontem à noite, o homem voltou a fazer um pedido na pizzaria, inclusive pedido esse que ficou ainda mais caro do que o da noite anterior, dando cerca de R$350. Na hora de pagar, o homem fez da mesma forma, tirou um print de um comprovante falso e encaminhou para ali o proprietário do estabelecimento. O proprietário dessa vez então estranhou bastante a situação, viu que o Pix era falso, que o comprovante, aliás, era falso e acionou a Polícia Militar na pizzaria. Com a chegada das equipes, o homem passou um endereço o qual havia sido passado para ele para entregar a pizza, e quem chegou na casa do criminoso foi, na verdade, as equipes da Polícia Militar, que inclusive chegaram até ele e perguntaram o que havia acontecido. De pronto, este homem revelou que sim, havia passado esse comprovante falso e disse inclusive que conseguia fazer isso através de um aplicativo que estava instalado no seu telefone. Sendo assim, o celular deste homem foi apreendido. No entanto, uma outra coisa que chamou a atenção das equipes é que na residência havia uma menor de idade com quem este homem de aproximadamente 35 anos de idade mantinha relacionamento. Ou seja, uma menor de idade, uma criança, né, de 12 para 13 anos que estava na casa deste homem juntamente com ele e que comeria a pizza também naquela noite. Sendo assim, este homem foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil e agora vai responder pelo crime tanto de estelionato quanto, é claro, aí, o crime que ele cometeu por estar se relacionando com uma menor de idade, uma adolescente de apenas 13 anos de idade.
Tudo isso aqui na cidade de Rio Verde. Olha só, Rômulo, pediu pizza, pagou com comprovante falso e, além de tudo, ainda estava mantendo relações com uma adolescente. Volto com você aí no estúdio, Rômulo. Obrigado, Paulo. Eu tinha entendido errado. Então, na verdade, o menor de idade era a garota que ele tinha uma namorada menor de idade. Eu pensei que 13 anos era a idade do cabra que tinha feito, que era o menor. Não, é o marmanjo, velho. É o marmanjo que estava tentando aplicar golpe. E ainda bem que o dono do estabelecimento foi esperto, né? Acionou a polícia. Aí, de repente, chega lá a polícia para entregar a pizza. Foi você que pediu uma pizza? Não, senhor. Senhor, foi eu não, senhor. Foi que não, isso aí deve ser engano, senhor. Não, senhor, não é que não, senhor. Daquele jeito, sem vergonha de sempre, né? Ah, pera aí, não, mas você pediu uma pizza. Mas fica tranquilo, o senhor vai comer uma pizza. Vamos lá pra cadeia, o senhor vai comer a pizza lá. Vamos conversar lá, o delegado tá lá esperando pro senhor comer uma pizza. O senhor quer de calabresa, molho com catupiry, frango, o que o senhor gosta? Ou quer uma pizza de doce? A pizza de sem vergonha, né? Ah, malandro. E aí caiu na própria armadilha e ainda se ferrou porque ele estava cometendo um outro crime. Como é que um marmanjo desse aí namora com uma criança de 13 anos, adolescente de 13 anos? Ah, vai ser besta. E cadê os pais dessa adolescente? Será que sabia disso? Acho que tem que olhar isso aí também, tentar entender ou era escondido. Se for escondido, tem que pegar esse malandro aí e dar mais taca nele. Ah, faça-me um favor. Fiquem atentos aí os pais com os menores aí, viu? Adolescente fica andando pra todo lado, esparramado aí. Você sai na rua aqui, ó, você sai um monte de adolescente circulando pra lá e pra cá sozinha, que as mocinhas, né? A mercê dos urubu, dos bandidos. Cuidado, protege aí sua filha, seu filho, porque o mundo lá fora hoje tá traiçoeiro. Tá cheio de... Como é que é o nome daquele do filme lá? Cheio de hiena esparramada aí. Cuidado, cuidado. 1h28, vou pro intervalo rapidinho. Depois do intervalo a gente volta com você na Band no 9956-1013. Daqui a pouco tem mais notícia, tem mais informação pra você. E 2h30 da tarde tem a Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. Eu quero a sua opinião também. Tudo que a gente tá trazendo aqui, você também pode opinar. Sugestão de pauta, reclamação, mensagem, abraço, beijo, o que você quiser. Sabia que hoje é Dia Internacional dos Homens, né? Tá sabendo aí, produção? Sabe? Então tá. Sabe por que hoje é Dia Internacional dos Homens? Porque hoje é dia de Todos os Santos. Vou pro intervalo e volto já já. Olho no olho.